Abra comigo Isaías capítulo de número 61. Isaías capítulo de número 61, o verso de número 1. Isaías 61, o verso de número 1. O texto diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor o quê? Me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para sua o quê? Glória. Vamos até aqui. Senhor amado Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pela tua mensagem, e que ela encontre acesso em nossos corações. O teu Espírito, e apenas o teu Espírito, tem liberdade de falar conosco. Por isso, descortine de nós toda mentira imposta por Satanás, e abre os nossos olhos e os ouvidos para as verdades ministradas do teu altar, Deus. Nos ensine a tua palavra e reconstrua aquilo que precisa ser reconstruído, para que possamos, Senhor, habitar no lugar que o Senhor deseja que nós habitemos, em nome de Jesus. Aleluia. Esse texto aqui de Isaías, ele traz alguns princípios muito importantes. Por quê? Porque ele nos ensina. Ensina o quê, pastor? O propósito. Você não está aqui na igreja somente para frequentar uma igreja. Na verdade, a igreja, toda a instituição de Deus na terra, ela não é feita somente como um abrigo, como um refúgio, não é uma caverna de Adulão, que ali dentro está disposto toda a escória da humanidade. Não. A igreja é um QG, um centro de treinamento militar de um exército espiritual do nosso Senhor, na qual o grande general é Cristo. Agora tem um propósito muito específico para que Deus tenha te escolhido nesses dias. Ele te escolheu para algumas coisas, e algumas coisas Isaías revela aqui no texto. Olha só, o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque Ele me ungiu. Para quê? São as perguntas que nós devemos fazer para o Senhor. Deus, por quê e para quê? Por que aconteceu isso na minha vida? E para que isso está acontecendo na minha vida? Deixa eu te falar 3 fatores, eu falei sobre isso na célula sexta. As crises na nossa vida, ela vem por 3 motivos, basicamente. Primeiro, permissão de Deus. Quando Satanás se apresenta diante do trono de Deus, Deus pergunta para ele: de onde você vem? Ele fala o quê? De rodear a terra. E Deus começa a pregar a respeito da vida de alguém. Deus começa a pregar sobre a vida de um homem, sobre a vida de Jó. Ele fala: tem visto meu servo Jó, justo e fiel? Aí Satanás questiona ele: mas ele é justo porque ele é rico. Ele é fiel porque ele é rico. Ele é fiel porque ele tem uma família abençoada, uma família saudável, ele tem terra, ele tem posse, ele tem saúde. E aí Deus faz o quê? Então toca na saúde, toca nas riquezas e toca nos filhos. E você vai perceber que a fidelidade dele não está condicionada ao que ele tem, está condicionada ao que ele é. Então a primeira coisa, permissão de Deus. Tem crise na sua vida que você passa, que é permissão de Deus. E o que você tem que fazer com isso? Perguntar: por que, Deus? Para que eu estou passando por isso? E Deus vai ministrar no teu coração, porque eu tenho coisas poderosas para fazer na sua vida, mas antes eu preciso te ensinar algumas coisas. O deserto, ele nos ensina, ele nos instrui, ele nos capacita, ele nos fortalece para batalhas na nossa vida. Quem era Davi sem Golias? Quem era Davi sem o leão, sem o urso?
Mas o processo incumbia na vida dele que ele, antes de sentar no trono, ele precisava ser gabaritado para aquilo. Como? Quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um urso, eu tomei ele, eu matei ele. Posteriormente também veio um leão tentando devorar as ovelhas do meu pai, eu peguei ele pela barba e matei ele. Quando Saul está diante de Golias, Golias lá no vale, chamando, vem aqui, cadê vocês? Vem alguém aqui. Davi chega diante de Saul, deixa que eu vou. Saul fala, mas você não pode, você não é um guerreiro, você não tem o que é necessário para entrar nessa batalha. O que Davi faz? Ele não apresenta o currículo dele. Ele não fala assim, ó, eu sou formado em advocacia, formado em direito, eu sou médico, olha meu diploma aqui. Não, ele fala assim, ó, aqui tem marcas de batalhas na minha vida que diploma nenhum consegue superar. Ele fala assim, ó, tá vendo essa marca aqui? Foi um urso que tentou devorar as ovelhas do meu pai e eu não deixei, eu matei. Tá vendo essa cicatriz aqui? É uma guerra que eu travei contra um leão. Não é o diploma que vai te gabaritar para vencer as batalhas da sua vida, senão as experiências que você trava todos os dias. É o leão de cada dia, o urso de cada dia, e você vence um, vence outro, para Deus te colocar na batalha maior da sua vida, que talvez e só talvez é a que você está passando hoje, mas quando você vencer ela, Deus vai te coroar, colocar no trono, no lugar que Deus tinha projetado para a sua vida. Está entendendo que muitas vezes a permissão de Deus nos constrói, mas nos leva a um processo de choro, de dor e de muita batalha. Mas se a gente permanecer firme, João diz isso, ao que permanecer, ao que vencer, será coroado. Ao que vencer, ao que prevalecer até o fim. Primeiro, permissão de Deus. Segundo, levante de Satanás. Agora, quando Satanás se levanta contra a sua vida, você não pode ficar perguntando por quê. Você tem que se levantar como um guerreiro. Ezequiel, o templo foi derrubado. Ezequiel, ele é o quê? Filho de um sacerdote. O filho de um sacerdote é o quê? Um sacerdote, criado como sacerdote, projetado para ser um sacerdote, ensinado para ser sacerdote. Mas o sacerdote, ele é feito para quê? Para servir no templo, para representar o povo diante de Deus. Agora o templo foi derrubado, o ofício sacerdotal, aquele menino, aquele homem, ele foi criado de toda a linhagem. Primeiro ele precisava vir de uma linhagem sacerdotal muito específica, muito afunilada, não era qualquer um que podia ser sacerdote. Ele foi instruído para ser um sacerdote, ele foi ensinado, conduzido, ele vestia como sacerdote, ele se comportava, ele falava como um sacerdote. Aí o templo, o quê? Foi derrubado. Ele já não tinha mais esperança. O que acontece? Ele prostrado no chão, Deus fala para ele assim, se coloque de pé porque eu preciso falar contigo. E aí o texto diz assim, que quando ele ainda ouvia Deus falar, ele se colocou de pé, e o Espírito começou a falar com ele. E aí o que acontece? Deus levou ele lá para um vale de ossos secos, colocou ele diante de um vale e falou, o que você está vendo? Estou vendo um monte de ossos secos. Aí Deus fala para ele, pode voltar a viver? Ele fala o quê? Só o Senhor sabe. Ele é um sacerdote, ele não sabe ser profeta. Aí Deus começa a instruir ele para se comportar como alguém que está diante de uma batalha. Porque o sacerdote, o que ele faz? Ele pega a questão do povo, dobra o joelho e entrega para Deus. O profeta, ele aponta o dedo na cara de qualquer um e ele fala assim, assim diz o Senhor, essa crise da tua vida vai acabar em nome de Jesus, se levanta, se arrepende, sai de, larga esse mau caminho, larga esse pecado, conserta a tua vida. A diferença. Só que a nação de Israel tinha sido assolada, não precisava de sacerdote, precisava de profeta, precisava de um guerreiro, alguém que se levantasse. Não precisava de alguém que dobrava o joelho e ficaria chorando ali. Nesse momento, ele precisava de um guerreiro.
E aí ele leva Ezequiel diante do vale. O que você está vendo? Um monte de osso, pode ter vida? Só o Senhor que sabe. Eu falo: Ezequiel, deixa eu te ensinar algo. Profetiza. Profetiza. Profetiza, declara no mundo espiritual, declara. Não é momento de chorar, é momento de profetizar. Não é momento de lamentar, é momento de se levantar. E aí ele começa a profetizar, e a Bíblia diz que ouve-se um barulho de osso com osso, e aí aquele osso começa a criar forma, começa a crescer nervos nele, e Ezequiel continua profetizando, e começa a gerar carne, um osso encontra com outro osso, e o texto diz que se levanta um grande, numeroso exército. Ele está fazendo referência à nação de Israel que tinha sido assolada, mas profeticamente que através de um homem de Deus, aquela nação se levantaria como um grande, numeroso exército. E assim é na nossa casa. Tem dia que você tem que ficar assim chorando. Deus, o que está acontecendo? O Senhor é permissão do Senhor, então me ensina. Sabe aquela coisa, me ensina, como o judeu faz, em reverência ao Senhor. Me ensina os seus preceitos, os seus estatutos, os seus mandamentos. Me ensina o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer dizer. Eu preciso ouvir, eu preciso entender. Mas tem momento que você tem que levantar na tua casa, meter a mão na porta do quarto do teu filho e começar a fazer declarações. Porque é Satanás que está tentando roubar e ceifar a sua vida. E aí você levanta como um profeta do Senhor, você fala: Satanás, seu desgraçado, some daqui, parte em retirada, você já é derrotado, você não tem liberdade nessa casa, somente o Espírito Santo do Senhor pode agir nesse lugar, você não tem direitos legais de trabalhar aqui. Levante de Satanás. Terceiro, má administração da vida. A grande maioria das crises que a gente passa, sabe o que é? São erros que a gente comete, e não é culpa do diabo, e não é culpa de Deus, é a nossa humanidade se manifestando. Deus dá todas as direções para Noé construir a arca, ele só não põe um leme na arca. Por quê? Porque quando o homem põe a mão, dá errado. Por isso que no começo nós cantamos aquela canção e eu falei com vocês: tudo que nós temos não é nosso, senão de Deus. Quando você entrega tudo nas mãos de Deus, Ele cuida, e o que Ele cuida dá certo. Toda vez que a gente põe a mão para administrar a nossa vida, a gente começa a abraçar problemas e crises que não era para a gente passar. João Batista perde a cabeça quando? Quando ele volta para a cidade. Era para ele o quê? Voz do que clama onde? O que ele estava fazendo na cidade? Perdeu a cabeça. Todo profeta que está onde não era para ele estar, a cabeça dele cai num prato. Meu Deus do céu, deixa eu voltar para a palavra. A igreja tem uma função na terra, e ela está mais ligada à capacitação do que na condução. Qual que é a capacitação? Deus nos ungiu, e o Espírito de Deus nos ungiu para algo. Deus te colocou aqui nesse lugar, sentado nesse banco, para ouvir um cara, para algo, para um propósito maior do que você, maior do que eu. E agora, o que nós temos que entender é que a igreja não unge ninguém, a igreja capacita. Quem unge é quem? O Espírito, porque o texto diz, Isaías está falando, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Aí ele começa a falar, para quê? Para pregar, para conduzir, para servir aquele que está precisando, e ele vai começando a dar tudo as direções daquilo que é necessário que a gente faça. Agora nós, entendendo que o Senhor nos unge, a gente tira a expectativa da igreja, a gente tira a expectativa do pastor. Por quê? Porque o que Deus confiou na sua vida, ninguém pode roubar, senão você mesmo. Pastor nenhum no mundo pode ceifar aquilo que Deus confiou somente a você, porque é uma promessa, é um propósito que Deus tem na sua vida e não é para a minha vida. Por isso tem coisas que o Du vai fazer, mas que o Du aqui não vai fazer. Tem coisas que ele vai fazer com excelência, mas que eu vou só suprir a necessidade. Tem coisas que eu vou fazer com excelência, se der na mão dele para fazer, ele vai fazer, mas não era para ele fazer. E o Senhor me ungiu para algo, para fazer coisas, para
trabalhar em prol do reino, para fazer coisas, para não ficar sentado num banco de igreja, para não matar o chamado de Deus na minha vida, para não paralisar toda a obra grandiosa que Deus confiou em mim. Todo movimento que você vai perceber que os lugares estão fazendo, todo movimento, se estiver baseado naquilo que Deus está falando, é um movimento abençoado. Mas todo movimento que não mostra, não edifica as pessoas que estão dentro da casa, esse movimento é entretenimento que afasta as pessoas de Deus. E as pessoas vão ficar presas no entretenimento e não naquilo que Deus está fazendo. Certa vez nós não, né? Acho que alguns líderes de jovens foram visitar um lugar e o pastor desse lugar, pastor de jovens, ele falou assim, e o pessoal perguntando, né, como que funciona, né, nossa, tá legal, tá cheio, né, tá lotado, e o pastor disse assim, aqui não é nós não fazemos um culto, não é uma igreja, aqui é um movimento, e esse movimento tem um nome. Então não espere que você vai vir aqui e tenha um modelo de trabalho. Por quê? Porque nós não cuidamos de pessoas, nós fazemos os eventos e todos os cultos nós consideramos um evento. E você vai ver que o padrão é maluco, né? O padrão é outro nível tudo. Legal. Mas quando ele falou isso, ele falou assim, nós somos um movimento. Acho que é uma chamada divina aí. Acho que o meu celular está conectado, né? Todo movimento atrai, mas não edifica. Nós fazemos um evento. Esse evento ele precisa funcionar dessa maneira, tudo certinho. Mas quem que é o meu discipulador? Ele disse, não tem. Mas ele fala, mas como não tem? Quem que cuida? Ele falou, a gente não cuida, a gente faz o evento e as pessoas vêm, as pessoas adoram a Deus e vão embora. Eu falei, desse movimento eu nunca na minha vida quero participar. Por quê? Porque o movimento atrai, mas o movimento não edifica. O que transforma a tua vida, a tua casa, não é um culto. Sabia disso ou não? Por quê? Porque no culto você vem só para dar, você não vem para receber. Quando você vem para o culto com a intenção de receber, você retém tudo aquilo que Deus poderia te dar. Porque a intenção de cultuar é dar. Você vem para quê? Para dar. Eu vou dar, eu vou oferecer a minha adoração, eu vou oferecer uma oferta, eu vou oferecer a minha vida. E aí Deus começa a construir na nossa vida. Agora, quando eu venho para um culto, quando alguém te perguntar, você vai para a igreja? Ah, que legal, o que você vai fazer lá? Eu vou receber de Deus. Não, você está errado, você vai lá para dar para Deus. Sabe por quê? Porque a essência de Deus é dar, e a do homem é de receber. Só que quando a gente olha para as escrituras e vê que nós fomos criados e formados à imagem e semelhança de Deus, o pecado nos corrompeu a ponto de nós carecermos de ficar recebendo. Eu quero receber atenção, eu quero receber aplauso, eu quero receber elogio, eu quero receber um presente, eu quero receber honra, eu quero receber. Essa é a natureza humana de pecado. Agora a natureza divina é de o quê? De dar. E toda vez que eu quero me assemelhar a Deus, eu tenho que ter um coração disposto a... E toda vez que eu dou, eu mais me pareço com Deus. Olha que coisa incrível. Então todo movimento atrai, mas o movimento edifica. E a igreja é o campo preparatório para a grande missão. Olha que João escreve. João escreve as 7 igrejas, e cada igreja específica de Apocalipse, do capítulo 2 ao final do capítulo 3, você vai perceber que cada uma tem uma característica. Presta atenção. A igreja de Éfeso, eles prezavam pela doutrina verdadeira, mas esqueceram do quê? Primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, ele diz o quê? Eu conheço as suas obras e também conheço o teu trabalho. Lembre-se de onde você caiu e volte a praticar as boas obras. Por quê? Porque eles começaram bem, mas terminaram mal. Eu começo a praticar a obra. O que é a obra? É fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. O que é trabalho? É fazer o que eu quero para Deus. E tem muita gente que deixa de fazer a obra e começa a trabalhar. Por quê? Para de ouvir. Maria
e Marta. Diante de Jesus, Jesus senta, Marta começa o quê? Limpar a casa. E Maria se debruça aos pés do Senhor. Marta está trabalhando, Maria está querendo fazer a obra. Quando Jesus fala, quem que ouve? Maria. Por quê? Marta está ocupada com o trabalho. Trabalho para quem? Para Deus. Mas Deus não te pediu para trabalhar, Deus te pediu para fazer o que Ele pediu para você fazer. E a gente anda cansado no ministério, sabe por quê? Porque a gente tenta oferecer para Deus coisas que Ele não pediu, ainda que seja boa intenção, mas de boa intenção o inferno não está, porque ninguém foi para o inferno ainda. O inferno vai encher de boa intenção. Aleluia. A igreja de Esmirna, perseguida, mas fiel, não tinha recursos, mas era cheia de Deus, oh glória. A igreja de Pérgamo, localizada na cidade do trono de Satanás, era uma cidade de pura corrupção, de maledicência, uma cidade pecaminosa, totalmente deturpada os seus valores. Ela estava localizada dentro dessa cidade considerada o trono de Satanás, mas ela se mantinha fiel. A igreja de Éfeso, conhecedoras da palavra, mas falta de amor. Poxa, essa aqui eu já fui. A igreja de Pérgamo, contaminada com a cultura local. A igreja de Tiatira, altamente perseverante na fé, mas se deixaram contaminar com a cultura local. A igreja de Sardes, por falta de vigilância, se esfriaram na fé. A igreja de Filadélfia, a igreja sem mácula, sem mancha, aquela da qual Deus se agrada. Quem quer ser Filadélfia aqui? Aleluia, tua casa é Filadélfia, a tua igreja é Filadélfia, teu ministério é Filadélfia, teu trabalho vai ser Filadélfia, em nome de Jesus. E a igreja de Laodiceia, sem posicionamento, uma igreja inconstante. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 11, quando a gente ministra sobre a ceia, ele diz assim: importa que no meio de vocês tenham os maus, tenham facções. Ele usa esse termo em algumas traduções. Em algumas traduções ele diz assim: importa que tenha partido dentro da igreja. Olha o que ele está falando. Mas peraí, Paulo, a gente quer uma igreja de Filadélfia, mas ele está falando que é importante que tenha facções dentro da igreja. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que para que o bom se revele, o mal também precisa ser manifesto. E quando o mal se manifesta, o bom é revelado. Martin Luther King, ele fala assim: o problema não é o grito dos maus, o problema sempre foi o silêncio dos bons. Sabe qual que é o problema da sociedade hoje? E eu posso afirmar com toda certeza no meu coração: o problema da sociedade é a omissão da igreja, é a nossa omissão, porque a partir de você, as coisas à sua volta têm que ser restauradas, as coisas à sua volta têm que ser construídas. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra, o mal tem que sair. E se na tua casa tem Deus, o mal tem que sair. Se na tua rua tem Deus, o mal tem que sair. Se no teu bairro tem Deus, o mal tem que sair. Se nessa cidade tem Deus, Satanás tem que correr daqui. Nós estamos no coração da cidade, profetizando em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder contra essa cidade. Seu desgraçado, você parte em retirada. Solta as crianças da nossa cidade, solta as famílias da nossa cidade. Essa cidade será conhecida como a glória manifesta de Deus na terra. Essa cidade será conhecida como uma cidade de paz, de prosperidade, uma cidade onde haverá mais casamentos do que divórcio, uma cidade onde as crianças serão felizes e alegres, uma cidade onde a contaminação moral será extinta, em nome de Jesus. Onde Jesus entra, o mal tem que sair. O problema da igreja é que a gente não entende que quando a gente vê o mal, ao invés da gente criticar, a gente tem que se revelar. Aí sabe o que a gente vê? A gente vê uma anarquia na igreja e corre para o Facebook. Vai no Instagram da maioria dos crentes: pastor é pego em adultério. Pá, não falei? Ao invés dele ir quietinho para o quarto, ajoelhar e orar, fala: Senhor, tem misericórdia desse homem, porque em algum momento ele errou o caminho, em algum momento ele se deixou se levar. Não, o que a gente faz? Corre para o Instagram, eu vou postar porque vai dar repercussão.
Ah, o pastor está fazendo isso, aquela igreja está fazendo isso, fulano está fazendo isso. Dentro da igreja, ao invés, quando alguém erra com a gente, o que a gente faz? Na rodinha de amigos, a gente comenta, mas a gente não tem misericórdia. A gente faz justiça com a própria mão, sendo que o sábio diz assim: não seja demasiadamente justo, para que na sua própria justiça você não venha ser condenado. Sabe o que quer dizer isso? Ele está falando para o fariseu e para o escriba. Todo mundo está pronto para julgar todo mundo, mas ninguém está pronto para olhar os próprios defeitos. Ele fala assim: aquele que condena, toma cuidado, porque todos aqueles que ele condenou, quando ele cair, todo mundo vai estar pronto para condenar ele. Abra comigo em Gênesis capítulo 2. Verso de número 16. Amém? E o Senhor Deus ordenou ao homem, Gênesis 2, capítulo 2, número 16: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Tem traduções que diz assim: de toda árvore do jardim comerás. De quem está assim? A tradução mais próxima do original é essa, é uma ordem, tá? Não é um pedido. De toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você o quê? Não pode comer, porque no dia que comer dela você certamente morrerá. Olha só, de toda árvore do jardim você comerá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Ele fala que a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai ver lá na frente que Eva, quando a serpente tenta ela responde o que para a serpente? A árvore do meio do jardim eu não posso comer, mas a árvore do bem e do mal não está no meio do jardim. A má instrução de Adão. O Senhor disse: de toda árvore do jardim comerás, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Se Deus sabia da possibilidade do homem errar, por que ele pôs aquela árvore? Sendo que Apocalipse vai manifestar o paisagismo das regiões celestiais, colocando da árvore da vida. Então qual que é o propósito da árvore do conhecimento do bem e do mal? Parou para pensar nisso? A fidelidade do homem. De toda árvore comerás, uma ordem, você vai comer de tudo, mas daquela árvore você não pode comer. Você só consegue manifestar a honra na sua vida quando abrir a possibilidade da desonra. Você só é fiel na sua vida quando abrir a possibilidade da infidelidade. Do contrário, você não consegue promover a fidelidade ou a honra que está dentro do seu coração. Por que Deus colocou uma árvore e falou: de tudo você pode comer? É como se eu colocasse um pedacinho, um doce aqui, e soltasse as crianças lá da salinha, abrisse a porta e chegar lá falar dentro para eles: vocês podem fazer qualquer coisa, mas aquele doce vocês não podem pôr a mão. E todo mundo sai daqui, ninguém fica olhando. O que vai acontecer? Uma guerra interior dentro deles, uma guerra no coraçãozinho, no desejo. Por quê? É igual quando a gente faz dieta, você não come nada o dia inteiro. Quando alguém fala para você que não pode comer, você chega a passar mal. É ou não é? Eu estou fazendo, gente, não deu para reparar ainda, mas já aparece. Eu passava o dia inteiro sem comer nada, até 6 horas da tarde. 6 horas da tarde eu comia até o pé da mesa. O dia que a moça falou para mim: olha, você não pode comer isso, eu comecei a passar mal.
meu estômago doía, aqui atrás doía de fome, eu sentia uma fome terrível. A árvore do bem e do mal, o campo da desonra. Quando você sabe que alguém é fiel a você? Quando você está presente? Não, quando você está distante. Quando você sabe que alguém te honra? Quando você está perto? Não, porque é fácil. A boca, ela fala, ela pronuncia. Eu posso falar que eu te amo, que eu te respeito, que eu te admiro. Eu posso falar inúmeros adjetivos sobre a sua vida diante de você, mas quando você não está presente, o que acontece? Quando eu não estou presente, o que acontece em relação a mim? É aí que manifesta a honra ou a desonra. O Senhor disse assim: eu vou sair para uma viagem bem distante. Para você eu vou deixar 5 talentos, para você eu vou deixar 3 e para você eu vou deixar 1. Quando eu voltar, eu quero o fruto desse talento. O que tinha 5 apresentou 10. Servo bom, justo e fiel, entre no gozo do Senhor, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que tinha 3 entregou 6. Servo bom, justo e fiel, entre no gozo do teu Senhor, porque você foi fiel no pouco, no muito te colocarei. O que tinha 1, o que ele fez? Ele teve medo. Sabe por que ele teve medo? Porque o meu Senhor é dono de tudo. Ele colhe onde ele não plantou, ele retira de onde ele não depositou. Então eu tive medo. Então o talento que o Senhor me deu, eu escondi. Quando o Senhor chegou, eu desenterrei, está aqui o seu talento. E aí o Senhor disse assim para ele: porque você não guardou aquilo que eu te ensinei, você poderia no mínimo ter colocado na mão de um banco, eu ia colher os juros daquilo. Até o que você não tem vai ser tirado. Seja entregue nas trevas, na perdição. Sabe o que ele está falando? Deus confiou coisas na sua vida para que você operasse por um propósito. E quando você esconde o talento, o dom que Ele colocou na sua vida, você está negligenciando o teu Deus, o Deus Criador, o Deus que te criou, o Deus que te projetou, o Deus que te cuidou, o Deus que te deu saúde, o Deus que te deu provisão de cada dia. Você negligencia e fala para Ele: nada me importa. Eu escondo tudo aquilo que o Senhor me deu, eu enterro, eu escondo o meu talento. E aí Ele fala: até o que você não tem, até o que você não tem vai ser tirado. E aí Ele pega e coloca na mão do que tinha 10. Sabe por quê? Porque não tem idade para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não tem tempo, porque o que Ele tem para fazer e construir na sua vida é atemporal. Se durante um tempo você escondeu esse talento ou nem sabia que tinha, chegou o tempo de manifestar. Seja fiel no pouco. Quando eu não sabia falar, que eu tinha vergonha da minha língua presa, sabe o que eu fazia? Eu instruía quem estava do meu lado. Eu morria de vergonha, não falava em público, eu tenho a língua presa, eu não sei, ninguém nem me entende o que eu estou falando, além de ser fina e chata. Não concorde, por favor, é a hora de todo mundo ficar quieto. Quando tem que dar glória, dá, quando não tem, não tem. Mas todo o tempo a minha esposa sabe que eu sempre tive isso aqui no meu coração. O salmista dizia: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu sempre tive, cada irmãozinho que chegava do meu lado, eu falava assim: ó, vem aqui, ó, não é do jeito que você está pensando, é desse jeito aqui. Não é do jeito que você está pensando, é desse jeito aqui. O meu talento, ainda que é pouco, ainda que era pouco, nunca ficou escondido, enterrado. Ele sempre foi manifesto no pouco, no pouquinho, no pouquinho, no pouquinho que Deus tinha me dado. Querido, alguém aqui tem um abraço gostoso, então abraça alguém, porque eu tenho certeza que Deus vai se manifestar através do seu abraço. Querido, alguém aqui sabe fazer coisas que ninguém sabe, mas ainda está escondido numa terra perdida dentro de você, e Deus está te chamando. Chegou o momento de se revelar. A igreja tem um propósito na terra. A igreja não é para sentar e ouvir, a igreja não é um movimento, mas a igreja tem que se mover. Quando a igreja está parada, ela está inchando, ela está engordando, sem propósito nenhum. Vai morrer um monte de gente dentro da igreja sem praticar aquilo que Deus chamou para fazer.
E aí a gente, por causa de algumas frustrações na vida, a gente enterra o nosso talento. E Deus está te chamando nessa manhã, tira para fora. Seja fiel no pouco que eu coloquei na sua mão, sobre o muito eu te colocarei. Seja fiel no que tem para você fazer, faça. E não só faça, faça bem feito. Quem tem ministério, quem tem um chamado, quem sabe o que Deus tem para a vida dele, deixa eu falar, a cadeira não consegue suportar. Tem comichão, não aguenta ficar parado, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Porque o Senhor me ungiu, aleluia, o Senhor me ungiu para me sentar, para me operar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um minuto. Coloque sua vida diante de Deus. Aleluia, Jesus. Você é forjado nas suas principais dificuldades que você tem. De olhos fechados, Deus coloca pessoas na sua vida com os limites que você menos suporta. Sabe para quê? Para tratar de você. Pastor, mas eu não suporto essa pessoa. Mas Deus está tratando o seu coração, não tem a ver com ela, tem a ver com você. Pastor, mas eu não suporto essa situação, mas não tem a ver com a situação, tem a ver com você. Tem a ver com o que o Senhor quer da sua vida. Tem a ver com o teu chamado, tem a ver com o teu propósito, tem a ver com o que Ele escreveu a seu respeito. Toda vez que você se omite de fazer algo para Deus, uma geração vai sendo cancelada. Porque aquilo que Deus tem para fazer para você e em você é só para você. Nós somos uma igreja, querido, que se move, que tem que se mover. Se mover como, pastor? Se mover em espírito. Uma igreja que se move, não é um movimento, mas uma igreja que se move como? Nos dons, nos dons do Espírito. Uma igreja que se move, que aquece o coração, uma igreja viva, uma igreja que arde, uma igreja avivada. Uma igreja que não só está prestando atenção na música, mas ela se torna a própria canção. Uma igreja que não só presta atenção na palavra, mas ela se torna a própria mensagem. Uma igreja que não vive como uma espectadora daquilo que Deus está fazendo, mas ela vive participando, se movendo naquilo que Deus está fazendo. Eu me torno a própria canção. Eu me torno a própria canção. Eu adoro ao Senhor, não é porque a pastora está cantando, eu adoro ao Senhor porque tem uma chama dentro do meu coração que arde em adoração, tem uma chama no meu coração que não me permite ficar parado, não me permite ficar só, uma chama no meu coração que quando vai dando a hora de ir para o culto, eu não consigo ficar na cama dormindo. Estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento.
tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. É bem seguro, te conduzirei ao meu altar. Aleluia. Ali falarei, Meu Deus, contigo. Oh, deixa Deus falar contigo. Com meu amor te Sim, Deus, sim. envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Diga: Pai, estou aqui. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. É bem seguro, te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Sim, vem, filho amado, vem. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Malaquias diz assim: porque o Senhor não muda, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Porque eu não mudo, porque se eu me arrependesse de ter criado a humanidade, eu teria destruído todo mundo. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastam dos meus estatutos e não os guardam. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu não mudo, eu não destruí a humanidade. Sabe por quê? Porque Ele não se arrepende. Porque nós nos afastamos do Senhor. Mas Ele disse: voltem a mim, e eu voltarei a todos vocês. Aleluia. O mundo é o reflexo da igreja. Ouça essa frase: o mundo é o reflexo da igreja, e não a igreja o reflexo do mundo.
O mundo é o que é porque a igreja durante muito tempo se omitiu. E aí a gente reclama de tudo, mas a gente não se posiciona. A gente fica como Laodiceia, não como Filadélfia. Não se posiciona. A tua casa é uma bênção. Sabe por quê? Porque você é uma bênção, amém? O teu trabalho é uma bênção, porque você é uma bênção. A terra é uma bênção quando o homem abençoado pisa nela. Aleluia! O jardim foi plantado numa terra de caos. Não para que o jardim se tornasse um caos, mas que a terra se tornasse um jardim. Aleluia! Deus vai te colocar em lugares para que esse lugar seja tomado pela glória do Senhor, em nome de Jesus. Levante a sua mão, eu quero profetizar. Querido, onde você tocar a sua mão, a bênção do Senhor vai repousar. Onde você tocar a mão, haverá cura, haverá transformação. Quando você abrir sua boca, não sairá fontes salgadas não, mas fontes doces. Palavras da boca de Deus fluirão através de você. Você vai profetizar e vai acontecer. Você vai lançar palavras e o céu sobre a sua cabeça vai se mover. As regiões celestiais vão trabalhar em favor da tua palavra. A tua boca é um chofar. Da tua boca sai uma espada afiada, uma espada que vai dar direção, uma espada que vai dar direção para uma geração. Quando você abrir a tua boca na tua casa, haverá cura, restauração, provisão, mantimento da parte do Senhor. Haverá provisão no teu trabalho. A tua empresa, a empresa vai prosperar. Os contratos serão fechados porque você é uma bênção. Não a empresa, mas você é uma bênção. E tudo quanto você colocar a sua mão, bênção será em nome de Jesus. Onde você plantar a planta dos seus pés, a glória do Senhor vai se manifestar. Você é um cristão, você é um pequeno Cristo, você é a imagem e semelhança do próprio Deus. Onde você estiver, as pessoas verão Deus em você, verão Deus em você, verão Deus em você. Onde você passar, eles olharão e vão dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Olha aquela criança, o sorriso dessa criança é como um anjo sorrindo para mim. A tua família vai ser uma bênção, a tua família já é uma bênção, os teus filhos é uma bênção, o teu esposo é uma bênção. Pastor, mas meu esposo não está aqui. Mas nós profetizamos: o teu esposo é uma bênção, é um homem de Deus, usado pelo Senhor, um instrumento do Senhor nessa terra. Onde você passar, querido, a glória do Senhor vai se manifestar em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê um forte aplauso a Ele. Aleluia! Nós te adoramos, Jesus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Deus. Aleluia! A terra é uma bênção porque você é uma bênção. A tua família é uma bênção porque você é uma bênção. Amém? Quem toma posse nisso, abre suas mãos como se estivesse recebendo. Senhor, essa manhã nós te pedimos com o coração contrito, quebrantado, humilde, que o Senhor